Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. Este episódio do Ciência ao Pé do Ouvido é especial. É especial porque tem como tema a nossa cultura, a nossa história. É especial porque tem como tema o Congado, uma manifestação cultural e religiosa que está presente em todas as regiões do Brasil. Em todo segundo domingo de outubro, o centro da cidade de Uberlândia recebe os ternos vindos de diversos bairros do município. Os cortejos se juntam em uma festa de cores, dança, batuques, ritmos e fé. Mais que tudo isso, o Congado é, por todo o país, uma manifestação genuína de resistência. Eu sou o Marco Cavalcante, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. E você está no Ciência ao Pé do Ouvido. E outro motivo para este episódio sobre o Congado ser especial é o fato de ele estar sendo feito em parceria com a Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais da UFO e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, também da UFO, o NEAB e a DIEPAFRO. A Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais, a DIEPAFRO, é um órgão administrativo vinculado à reitoria da UFO. Ela foi criada em 2020 a partir de diversos movimentos e ações de pesquisadores, professores, técnicos e estudantes, em diálogo com o movimento negro. Esse debate se fortaleceu na UFO principalmente com a criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, em 2006. O NEAB tem como foco o ensino, a pesquisa e a extensão na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor das populações afrodescendentes, e também na área dos estudos da história africana e cultura afro-brasileira. Já a DIEPAFRO participa da composição da estrutura das ações, como políticas, programas, projetos, convênios, parcerias, cursos e atividades em educação para as relações étnico-raciais e ações afirmativas para a população negra. E graças a essa parceria entre o Ciência ao Pé do Ouvido e o NEAB, está aqui com a gente a Ivete Batista da Silva Almeida. Ivete é docente do Instituto de História da UFO e vice-coordenadora do NEAB. Seja muito bem-vinda, Ivete. Obrigada, Marco. Olá a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. Meu nome é Ivete Almeida. Eu sou docente do Instituto de História aqui da UFO. Mas, como a gente estava conversando aqui, né, Marco? Os docentes não têm só vida de docente, né? Aqui na instituição, nós realizamos muitas atividades. Então, além de ser docente do Instituto de História, nesta gestão eu também sou coordenadora do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé, que é um equipamento cultural da UFO, né? Um equipamento cultural que pertence aí à DICULT, à PROESC, e fica lá no bairro Roosevelt, não fica aqui no Santa Mônica. O Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé é um equipamento cultural, né? Um centro de memória, um centro cultural que tem por objetivo dar visibilidade, difundir a cultura afro-brasileira aqui da região, né? De Uberlândia e região. As minhas áreas de pesquisa estão ligadas exatamente a essas temáticas de história da África, história da cultura afro-brasileira. E além da coordenação do Graça, além da vice-coordenação do NEAB, eu também coordeno um grupo de estudos, né, que é o Estudos Negros, nos quais aí nós, pesquisadores e pesquisadoras, desenvolvemos pesquisas sobre as formas como as culturas negras são representadas, né, representadas na mídia, representadas em vários suportes, porque você sabe, né, Marco, infelizmente a gente vive num país onde as pessoas e as culturas negras sofrem racismo, né? E, portanto, a sua cultura é desqualificada, a sua história é apagada.
E o objetivo tanto do NEAB quanto do Estudos Negros e do Graça também é dar visibilidade, né? Lançar luz a essas culturas. E uma temática, né, que a gente trabalha muito é a produção da cultura, tanto a cultura contemporânea, né, dos jovens artistas negros e negras, mas também da cultura tradicional, a cultura negra tradicional da região aqui de Uberlândia. E tem uma expressão cultural que marca essa região, né, que é a alma dessa região, que é a Festa do Congado, que é uma expressão cultural assim, que representa a cidade de Uberlândia e que é um dos alvos aí das nossas pesquisas. Mas eu não vou contar essa história, não. Quem vai contar essa história do Congado em Uberlândia é uma outra pessoa, né? Que você convidou aqui, que está com a gente. Quem vai contar essa história é o Ramon Rodrigues, que é servidor da UFO há 34 anos e é uma pessoa muito importante aqui na cidade, no campo, né, da cultura afro-brasileira. O Ramon é capitão do Moçambique de Belém, né? E ele vai contar quem é esse Moçambique de Belém e quem é o Ramon Rodrigues. Bem-vindo, Ramon. Ramon, seja muito bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido. Muito obrigado, né, pelo convite, né, do Marcos, da professora Ivete. É uma importância muito grande, principalmente nesse momento, falar um pouco dessa tradição que nasce antes de Uberlândia ser Uberlândia. Eu acho que isso é que a gente tem que pontuar. O Congado, ele nasce antes de Uberlândia ser Uberlândia. São 143 anos de festa do Congado. Ela é uma festa de tradição religiosa, mas com respingos fortes da questão afro-religiosa. A gente tem que entender isso, né, que é essa junção. A nossa festa, ela já migrou de um lugar para outro, ela acontecia no bairro Martins. Ela foi jogada para esse local que hoje é o centro da cidade de Uberlândia, que é a Praça do Largo do Rosário, e dali estamos. Várias lutas acontecem na vizinhança, um promotor que fez o abaixo-assinado, que tentou retirar essa festa do Congado, para retirar mais uma vez de uma localidade que se torna central. Houve uma comitiva na época que meu pai estava, o Monsenhor, que era o bispo, um político, que era o João Pedro Gustin, que foram a Belo Horizonte para que essa festa se ramificasse e ficasse nesse local. São muitas histórias que acontecem e que dão essa importância para uma festa que ela não é puramente cultural. Desde quando meu pai, que fundou o Moçambique de Belém em 1970, transita na sociedade, algumas pessoas maldosas dizem que lá vem o pessoal do Congado pegar a verba da prefeitura. E eu faço questão de citar isso porque nos dias de hoje a festa do Congado ela movimenta quase 3 bilhões de reais para a cidade de Uberlândia, ou seja, para os cofres, né? E nós recebemos 145 mil reais de verba, ou seja, para dividir isso não dá. Moçambique de Belém ele surge em 1970, aqui bem próximo à Universidade Federal de Uberlândia, e a história do Moçambique de Belém é minimamente igual à história da igreja, ou seja, Siricoque, Dona Divina, que era minha mãe, funda um terno de Moçambique, aqui no Santa Mônica. Na época não tinha luz, era a lamparina, e depois de muitos e muitos anos, o poder vem novamente para o lado da tradição. Hoje o Moçambique de Belém ele está a 300 metros da prefeitura, 1.000 metros da universidade e 500 metros da Câmara Municipal, ou seja, estamos ali cercados de prédios. E a discussão que a gente faz hoje, a gente tem que agregar, além da importância dos grupos, é a manutenção deles dentro do seu espaço de origem. Ou seja, quais são os nossos problemas? Hoje nós participamos na semana passada, onde que o NEAB faz uma discussão muito legal, que é o aquilombamento. Eu acho que essa palavra é muito legal. O Moçambique de Belém hoje é um dos grupos que está ratificados como quilombo urbano. E alguns pesquisadores estiveram lá. A mapaense, ela teve lá, não sei o nome dela, mas ela se identificou e falou: Ramon, eu tô aqui, você pediu para vir. E ela falou: olha, o Moçambique de Belém realmente ele é um quilombo urbano. E para tal tem que ser protegido. E essa história, o Moçambique de Belém nasce com 27 pessoas, puramente crianças. E hoje o Moçambique de Belém ele tem em torno de 600, 700 pessoas dançantes. Ou seja, cresceu um pouco e continua aí com 70%, 80% de jovens, que é minimamente quem é que vai estar levando essa história do Congado uberlandense mineiro para o país afora.
O Ramon aí começou a falar da história do Congado, Ivete. Eu queria que você complementasse também sobre essa história do Congado, não só aqui em Uberlândia, mas no Brasil todo, né? Então, ouvindo o Ramon, né, ele até comentou, né, que as pessoas confundem um pouco, né, às vezes não entendem muito bem que expressão cultural é essa. E o Congado tem uma história muito antiga, na verdade, né, na história do Brasil, porque ele data aí da vinda, né, dos escravizados. A gente tem que lembrar que durante o período do Brasil colonial, durante o período do escravismo colonial, diferentes grupos étnicos vieram para cá. Esse é um ponto importante, porque quando se fala em culturas afro-brasileiras, tem que ser no plural mesmo, porque são várias as influências. Então, muitas vezes as pessoas pensam que religiosidade brasileira de matriz africana são só as religiosidades de origem iorubá, né, como candomblé, por exemplo. Mas, na verdade, são vários grupos que vêm aqui para o Brasil e esses grupos, eles vão construir na cultura brasileira diferentes influências. Então, também o nosso catolicismo é marcado pela presença das culturas africanas e afrodescendentes, né? E o Congado é uma expressão católica de um catolicismo negro, um catolicismo afrodescendente. Então, é uma festa católica, uma festa que está ali festejando, né, o Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. É uma festa católica. E muitas pessoas pensam que porque é uma festa que está inserida na cultura, na tradição, na história das pessoas pretas, não é católica, né? Então não é católica. E isso é racismo, né? Isso está muito errado. É uma festa católica que é festejada aqui no Brasil, né? E é trazida por esses escravizados que vêm ali da região, né, do Congo, do Ndongo, da região central ali do continente africano, que é uma região que se cristianizou muito cedo. Ela se cristianiza no período ali dos primeiros contatos entre portugueses e o Reino do Congo. Então, muitos escravizados que vieram para cá eram pessoas cristianizadas já. E trazem essa festa que a própria palavra, né, congar, ela significa festejar, né? E essa festa é uma festa devocional. Então, não é um carnaval, né, gente? Quando a gente vai assistir a festa do Congo, Ramon é uma das pessoas que me ensinou isso, né? É uma festa devocional, é uma festa de devoção religiosa católica que chega aqui no Brasil, ali no período ainda desse Brasil escravista, colonial. Nós temos gravuras, registros de festas do Congado, que são do século XVII, XVIII, XIX. Essas festas já existiam pelo Brasil todo, né? Aqui na região das Minas Gerais sempre foi muito forte, tanto aqui nessa região, né? Que a gente está, Uberlândia, região, Vale do Paranaíba, mas também no norte de Minas, também interior de São Paulo, enfim, no Brasil todo. E ela tem essa tradição que vem dessa expressão da religiosidade católica dessas comunidades afrodescendentes. E uma coisa, então, muito importante, Marco, é a gente entender que o Congado é uma manifestação da cultura brasileira de matriz africana. Então, não tem que ser protegido só pelas comunidades pretas, não, gente. O Congado é cultura brasileira. Então, todos nós, brasileiros, não importa se o seu sangue tem ascendência africana ou não tem. Você é brasileiro? Tem que proteger a cultura brasileira. O Congado é cultura brasileira. Muito bom. Ramon, o dia principal do Congado é o segundo domingo de outubro, mas antes e depois desse dia, outras atividades são realizadas. Você poderia detalhar para a gente como acontece o Congado em Uberlândia? Geralmente, as atividades elas se iniciam a partir de julho, né? Onde que a gente recebe da nossa Irmandade, que é a Irmandade Nossa Senhora do São Benedito, uma carta que te dá autorização para que você possa proceder os leilões. O que são os leilões? É a visita que todos os grupos fazem à casa de pessoas devotas. Geralmente, quem chama um grupo de Congado na sua casa é porque é um devoto, é porque, de certa forma,
já recebeu algum tipo de graça, alguma promessa feita, que foi, né, graças a Deus, cumprida, e as pessoas são visitadas. A gente leva o terno até lá, é feito o terço e depois o leilão. E o leilão é aquele mesmo de quermesse. As pessoas se unificam, pedem prendas aos vizinhos e é feito esse leilão. E da primeira casa até a última, a gente vai percorrendo aí as casas e os bairros. Os nossos antigos, eles costumavam dizer que a gente, nos terços, corre o rosário. A gente começa e vem correndo o rosário, rezando os terços, e a gente termina no quartel de cada grupo de congado. Depois dessas visitas, a gente chega na novena, né, que é a última semana que vai anteceder a festa do congado. E é no mês de outubro. A cada dia é recebido entre 2 e 3 grupos. É feito o leilão também lá na igreja, né? São feitos os contatos também com o Secretaria de Cultura, todos os meios institucionais, né, da cidade. Eu até faço um convite para a professora Ivete, que ela vai assim, carreira solo, mas eu acho que a universidade, ela tinha que investir, ela tinha que entrar mais para dentro nesse processo, pesquisando mesmo. Uma das formas que a gente vai ter, inclusive, para trabalhar a vinda dessa juventude negra, congadeira e não negra para dentro da universidade, para estudar, para formar novos jovens pesquisadores e críticos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. É papel do NEAB, é papel da Diretoria de Cultura e é papel da PROEX. Eu acho que encaminhar os seus alunos, os seus pesquisadores, para que faça essa interface Festa do Congado e Universidade Festa do Congado. Você falou dessa semana da novena, né? Aí tem o dia principal, né? Isso, o dia principal, a gente corre toda a semana, né, da novena, e no domingo, pela manhã, por volta de 7 horas, os grupos vão até a casa do nosso presidente, que é o Denis Nascimento, e o desfile começa dali, a partir das 7 horas da manhã. Rua Prata, bem próxima aqui ao Sesc. Todos os grupos passam, descem em desfile e fazem a apresentação dos grupos na porta da igreja. Depois disso, os grupos saem, vão para os seus quartéis para almoçar. A partir das 15, 16 horas, descem para pegar os reinados que voltam para a igreja. Ao chegar lá, é a saída da procissão. Os grupos já vão chegando, saem em procissão pelo centro da cidade. Agora imagina bem, uma cidade acolhedora racialmente, igual a Uberlândia, né? Ainda assistir nesse momento de esse desvairio racial religioso, porque o racismo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que se fala. O nosso pároco, ele fez uma defesa dizendo que os ataques à nossa igreja é vandalismo. Eu acho que não é. É questão de racismo religioso. É focado, até porque nós não temos notícia de outras igrejas atingidas. É só a nossa igreja do Rosário. Então, acho que a gente, até para se autodefender, você tem que colocar de maneira certa, porque se você colocar num boletim de ocorrência que ocorreu ali um vandalismo, quem fez não vai ser atingido criminalmente da maneira correta, né, professora? Então, acho que a gente tem que saber o que está falando. É racismo religioso, são ataques de ovos, água, urina, e que a gente já passa isso por muito tempo, mas a nossa resistência está ali. E a gente chega da procissão, onde é feito a missa, né, que é muito famosa, a missa das pessoas que são devotas. Após isso, é feita a coroação das pessoas que pediram as coroas de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em devoção, e as que estão no ano corrente passam essa coroa para quem vai ser o reinado do ano posterior. Então, assim, é uma tradição assim, que é maravilhosa e que a gente recorre a isso por resistência. É uma resistência que já estamos aí há 143 anos e que nós vamos perpetuar. Dentro da família Moçambique de Belém, eu sou a segunda geração. Meu pai faleceu em 1992, o qual eu peguei essa demanda dele, né? Esse legado propriamente dito. Já estou à frente por mais de 25 anos, mas a gente já começa a preparar uma terceira geração. Já temos netos, sobrinhos e bisnetos que já são capitãezinhos também. Hoje o mais jovenzinho é o Manuelzinho, que tem 4 anos de idade. E já está ali cantando, já está ali no meio. E a gente sempre faz ali uma ressalva para quem está hoje dentro do nosso grupo, e eu acho que todos devem fazer isso também nos seus grupos. Nós queremos que capacitemos esses jovens para que sejam
congadeiros médicos, congadeiros advogados, congadeiros professores, congadeiros generais, temos que ir para dentro também das Forças Armadas, temos que estar no Supremo Tribunal Federal, na promotoria, e que possam ser também pedreiros, mas que não fiquem só nesses encaminhamentos profissionais. Então, acho que a gente começa a dar uma percepção dentro dos grupos de congado de Uberlândia e da região ou estado, para que possam se tornar jovens críticos. Ramon, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou dos leilões, falou dos quartéis. Uhum. Ramon, qual é a figura do festeiro? Então, assim, é a pessoa que organiza... Essa questão do festeiro, na verdade, são os festeiros. Né? Os festeiros. Os festeiros. São 6 aqui na cidade? 8. São 8 coroas. 4 de Nossa Senhora do Rosário e 4 de São Benedito. Né? Na segunda-feira, essas pessoas que pegaram as coroas no ano anterior, eles recebem, a Irmandade faz uma divisão em quantidade de grupos, onde que eles recebem a visita de todos esses grupos lá nas suas casas, oferecem lanches, né? Eu acho que a melhor coisa que eles oferecem para nós é acolhimento. Imagina se a gente tivesse uma festa totalmente esvaziada na segunda-feira. Se torna um segundo momento onde que eles são visitados. E em agradecimento ao que cada um recebeu, porque cada pessoa tem um pedido em especial. Quem pega a coroa de São Benedito, um pedido para São Benedito. E de Nossa Senhora do Rosário, um pedido para Nossa Senhora do Rosário. Eu sou eternamente grato pelo que São Benedito fez pela minha mãe, que ela teve um problema renal muito grave e ela tinha muito medo de hemodiálise. E ela, assim, viveu até 90 anos com o perigo de fazer, mas São Benedito, eu tenho certeza que dentro da sua força, né, espiritualista, não deixou. Quem está falando é o Ramon, mas tem centenas de pedidos, pessoas cancerosas que foram curadas e assim sucessivamente. Então essa é a figura central dos festeiros, sabe? É de muita importância. E a importância também das vizinhanças, ou seja, a festa do Congado, ela tem hoje de dançantes em torno de quase 3.000, 4.000 dançantes. Mas e o entorno? E as costureiras? E os vizinhos? Ou seja, ela atinge no mínimo 50.000 pessoas na cidade de Uberlândia. É onde que eu falei aqui no início desse podcast. O recebimento para os grupos e para a Irmandade é muito pouco pelos que eles dão de retorno. É um retorno muito grande. E é um retorno em hotelaria, é um retorno, imagine bem, as nossas cabeleireiras trabalham, as trancistas, até os chineses, eles não falam nada de brasileiro, mas quando você chega lá, ele fala congado, 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 calça, tênis. Essas palavras aí, os chineses já sabem falar aqui. Congado, tênis e calça branca. Por quê? Porque quando chega, eles já sabem a influência financeira que o mercado de Uberlândia recebe. E aí a gente vai meio que lutando contra isso, mas há também os nossos problemas que vão se tornar institucionais. Ocorreu uma reunião onde que está sendo feito um acordo que os grupos de congado não vão poder bater seus tambores depois das 22 horas. Inadmissível. E parece que o comandante da polícia militar disse que colocou isso, que tem uma lei federal. Mas a lei federal só funciona em Uberlândia. Lá em Monte Alegre é até 3 horas da manhã, em Tuiutaba é até 1 hora. Por que só Uberlândia querem terminar a festa do Congado a partir das 22? Tem um trânsito ali também, daquele entorno de boates. Será que eles vão parar as boates também 22 horas? Eles rodam carro e outras coisas mais. Será que eles também vão ser parados 22 horas? Eu costumo negociar com os meus vizinhos aqui na Antiga 12. Eu troco 365 dias do ano por 3 dias. Por 3 dias. Então, assim, eu acho que temos de negociar, eu acho que se for preciso, vamos trazer o secretário estadual de Cultura, vamos trazer a ministra da Cultura, vamos trazer o ministro dos Direitos Humanos, porque quando toca nessa questão policial, temos que ter uma proteção aí jurídica bem legal para isso. Então, essas coisas têm acontecido e transparece que querem nos calar. Marcos e Ivete, eu sinto que querem nos calar. Porque são 23 grupos para passar em determinado momento. Agora, 22 horas, nunca foi feito isso. Eu vou gritar, eu vou fazer minha parte. Eu vou gravar vídeo, eu vou dizer que isso não pode ser feito. E aí a gente vai encaminhar isso. Quem está me assistindo, viu, gente?
Essa é a nova determinação. Diz que só vai poder bater caixa até as 22 horas lá na porta da igreja. E se não parar, diz que vai ser multado. Vão prender nossos instrumentos mais uma vez? Tá sendo falado isso aí, tá? Eu tô falando ao vivo aqui, viu, Ivete? Já tô colocando a galera, ó, com a orelha em pé. Até 22 horas. Se bater sua caixa 22h, vão prender sua caixa. O Congado é um patrimônio cultural imaterial, né, Ivete? Sim. Eu queria também que a Ivete falasse um pouco desse título de patrimônio cultural imaterial de Uberlândia, né? Qual a importância disso para a sociedade, desse título? Então, Marco, eu acho que isso conecta muito com o que o capitão Ramon acabou de falar, né? Essa necessidade de que a sociedade entenda a importância do Congado para a nossa cultura de Uberlândia e região. Como eu disse, não é uma expressão cultural importante somente para um grupo. Uma expressão cultural que movimenta, como disse o capitão Ramon, aí 50 mil pessoas entre um universo direto e um universo, né, paralelo, tangente a essa festa. Então, é uma festa muito importante para a cultura, para a economia, para a estrutura da cidade. E essa importância precisa ser compreendida. Uma vez que ela se torna patrimônio imaterial, ela passa a fazer parte da identidade dessa cidade. E a gente tem que lembrar também que nesse país existe uma lei, né, que é a Lei 10.639 de 2003, que foi criada ali durante o primeiro governo Lula, e é uma lei que inclui, que determina a inclusão das temáticas de cultura afro-brasileira e história dos afrodescendentes no Brasil nos currículos escolares. Então, conhecer os patrimônios culturais dessa cidade, entender que dele fazem parte expressões afro-brasileiras, não é só um desejo da Ivete, do Ramon. Isso faz parte de uma determinação de inclusão nos currículos de educação básica e ensino superior. E por quê? Então, sempre que nós lá do NEAB somos chamados, né, nos institutos, em diferentes espaços, para falarmos sobre essa questão, nós insistimos que entender a cultura afro-brasileira, entender o lugar dos afrodescendentes no Brasil, construir uma compreensão de educação para as relações étnico-raciais, não é só uma necessidade, por exemplo, de professores. É uma necessidade de todos os profissionais, todas as profissionais. Me fala uma profissão em que você não interage com pessoas. Me fala. Então, não, eu sou programador, sou eu e o computador, e você faz softwares para pessoas utilizarem. Então, se você é médico, se você é enfermeiro, se você é programador, se você é radialista, se você é professor, se você é cabeleireiro, se você é pedreiro, não importa. Todos nós profissionais precisamos entender o que é essa questão racial no Brasil, porque nós lidamos com pessoas. Nós precisamos receber educação para as relações étnico-raciais. Precisamos ser educados para entendermos que herdamos um país cuja estrutura de relações é uma estrutura permeada pelo racismo. Nós precisamos tomar consciência disso para corrigirmos esse mal que gera muita dor, sofrimento e que hoje nesse país é crime, né? A prática do racismo é crime, porque a prática do racismo mata. O capitão Ramon falou daí dessa questão, né, da organização da festa. Eu já assisti festas em que os carros estão, assim, literalmente nos calcanhares dos congadeiros. Um comportamento desumano de pessoas. Eu tenho alunos e alunas que são do Congado e que descrevem que desde criança viam situações em que as pessoas jogavam urina da janela dos prédios, jogavam nos congadeiros. Isso continua acontecendo até hoje. Nós não podemos fechar os olhos a isso. Todos nós, não só nós professores e professoras, mas todos nós, brasileiros e brasileiras, precisamos entender que educar para as relações étnico-raciais é fundamental, porque nós precisamos aceitar que a cultura afro-brasileira faz parte da cultura brasileira, que realizar a festa do Congado no centro da cidade até às 3 da manhã é direito
dos uberlandenses, é direito dos brasileiros afrodescendentes, porque essa cidade é tão nossa, nós afrodescendentes, quanto dos que não são afrodescendentes. A cidade é de nós todos da mesma maneira. Então, é um espaço nosso. Camaro não fica ali com show até 5 da manhã e pode, tudo bem, é bom para a cidade. Então, é bom também o Congado. Então, é fundamental que nós consigamos ter maturidade social para entendermos que neste país as pessoas pretas e a cultura afro-brasileira vem sendo vítima de violência. Não é mimimi, é a realidade, gente. Pelo amor de Deus, olhem os jornais, olhem os números. Nós estamos conversando aqui e existe aquele número horrível, né, do mapa da violência, que um jovem preto morre a cada 23 minutos nesse país, vítima de violência. Enquanto nós estamos aqui conversando no ar-condicionado, já morreram 2. Mulher negra. As mulheres negras, né, Pior são ainda, as né? vítimas de violências, Situação. não só, né, de feminicídio, mas de diferentes tipos de violências. Não podemos fechar os olhos a isso. A Congada ser reconhecida como patrimônio cultural é importantíssimo, é um passo para ela ser entendida e respeitada como parte fundamental da identidade cultural dessa cidade. E, ao ser compreendida dessa forma, como disse Capitão Ramon, ser estudada. Se a gente quer estudar história regional, história local, qual é a história local? O que faz parte da identidade dessa história local? O Congado. Então, nós temos que estudar o Congado na universidade, temos que estudar o Congado na educação básica, naquele momento em que as crianças estudam a história da cidade, né? Que cidade é essa? Onde estou? Em que bairro moro? Tem que estudar o Congado nesse momento, porque faz parte dessa identidade. Então, não é um desejo meu só, não é um desejo seu. Gente, é lei. A lei está comemorando 20 anos. E se a gente for conversar sobre se nesses 20 anos ela tem sido aplicada, dá outro podcast, Marco. Sim, com certeza. Então, eu acho que a gente pode dizer que, sobretudo, o Congado é uma manifestação de resistência pela igualdade racial. Né, Ramon, Ivete? Sim, é uma luta cotidiana, é uma luta que a gente tem de continuidade. Eu acho que quando a professora Ivete fala sobre essa questão de estar demarcando educacionalmente a questão do Congado e construindo, a gente está vindo também com outra ferramenta. Nós passamos uma lei para a deputada Dandara, que eu acho que vai ser um outro momento muito importante, que vai ser a lei do Dia Nacional do Congadeiro e Reinadeiro. E com essas andanças, a internet acaba nos ajudando, porque é essa ramificação do reinadeiro. Tem congadeiros que não se acham congadeiros, eles se acham reinadeiro. E a gente respeitou essa questão dentro da lei. Vai estar acontecendo em meados de outubro, ainda desse ano de 2023, tá? Audiência pública. Ivete, eu acho que você tem que ir com os alunos, porque vai ser assim, uma experiência muito importante para eles, onde que as congadas da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, vão para Brasília para discutir, eu acho que a ferramenta mais importante para o congadeiro, que é você ter um dia realmente, propriamente canalizado e com interface, a lei dela tem interface também com esse processo que a Ivete falou, de construção educacional, ou seja, tendo a universidade, tendo as escolas estaduais e municipais como arcabouço de busca da informação. Para quê? Para desconstruir o processo que foi feito até nos dias de hoje nas escolas. Eu tenho ido nas escolas para falar com as crianças. Fui até na Ezeba e fiz uma perguntinha para uma criancinha. O que é o Congado? E ela falou, é feitiço. E eu que for. Como que ela sabe disso? O pai passou para ela. É macumba. E aí a gente vai desconstruindo esse processo. Então, a universidade ela vai formar e capacitar professores que vão retornar tanto para as crianças quanto para a galera de média idade e aplicar esse processo. Ou seja, vai demandar tempo? Vai. E com esse dia do congadeiro, vai ser uma ferramenta que vai ser muito importante. E ela vai ser a nível nacional. E
a gente tem conversado de maneira estadual para construir o primeiro seminário das Congadas Minas Brasil. Ele vai ser nacional. A gente vai estar convidando todo mundo pela primeira vez discutir os nossos problemas. A gente quer tensionar também uma discussão regional para a gente se entender aqui, Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, Centralina, Canápolis, para que a gente possa se entender e criar um corpo, criar uma musculatura para a gente construir política, para a gente também propor. Porque fica muito engraçado que eles sempre propõem para a gente, né? Olha, façam isso que vai dar certo, façam aquilo. A gente nunca propõe nada. A gente tem que propor. Essa questão aí da proteção dos nossos quartéis é muito importante. Porque se eles tiram a sua raiz, você é obrigado a ir para outro lugar e reconstruir de novo, matou a sua história. Matou, a sua história toda está ali. É onde que a gente está aqui, na Antiga 12, no Santa Mônica. Alguns quartéis resistem ainda. Eu acho que a luta é essa. É aproveitar essa questão dessa lei e negociar com os governos, todos. É negociar com a universidade. É chegar na Diretoria de Cultura, eu acho que é o Molina que está hoje ainda, né? Sim. Molina, então, tem um recurso aqui que a gente pode fazer em parceria. Eu propus para o Arthur, lá do DCE. Arthur, cara, vamos incluir aí essa negrada, que esse povo aqui de dentro da UFA. Ele falou, como? Dentro da calorada, vamos trazer uns 2 ou 3 grupos de congado para apresentar aqui dentro da UFA? Ele falou, poxa, que legal. E nós que podemos fazer? Pega aí as suas charangas, vamos fazer uma atividade junto lá fora, sabe? Para inverter isso. Fica todo mundo aqui dentro, sabe? Da UFO. E ninguém vai lá para fora. Isso é extensão, Marcos. Isso é extensão. Esse é o trabalho de extensão. É sujar o pezinho, compadre. É ir lá no Santa Clara, no Maná. Tem que sujar o pé, velho. E nós também temos que pegar a nossa congada e periferar, compadre. Entendeu? Temos que ir para a periferia mesmo. Não é só periferia de só até ali onde tem asfalto. Tem que ir na terra. Nós fizemos o projeto Batendo Caixa, Matando a Fome durante a pandemia. Porque a galera estava... Nós fomos lá no Santa Clara, distribuímos 500 marmitex. E batendo na caixa, entendeu? E mostrando o nosso trabalho cultural. Um grande número de pessoas nesses assentamentos ou comunidades também não conhece o congado. E a culpa é minha. É minha de não levar até lá. Porque essas pessoas que não conhecem o congado, se abrir um abaixo-assinado, vamos retirar o congado, essa pessoa assina porque não conhece. E eu não levei lá. Nós temos que levar. E quanto à questão do trânsito, o professor Ivete, eu tenho falado isso há muitos anos. Ninguém faz um plano de comunicação para a festa, mas um plano diferente, 23, 30 segundos, faz lá, poxa, um vídeo, joga na TV. Senhores usuários de veículos, por favor, estamos entrando num mês muito importante para a cidade de Uberlândia. Essa festa data de mais de 140 anos, antes de Uberlândia ser Uberlândia. Ao avistar um grupo de congado, por favor, diminuam a marcha do seu veículo, pare, senão você pode ocasionar. Basta isso, porque o cérebro, ele capta isso, professor. Quando o cara vê um grupo de congado, ele automaticamente ele vai diminuir ou vai parar. Mas ninguém faz. Meu pai foi atropelado em 1974, com esse processo aí. Quase mataram ele. E isso ainda ocorre. Os carros avançam em cima e quando acontecer algo de pior, aí vão tentar resolver. Então acho que a gente está aqui é para isso. Eu sou muito direto nas coisas, eu não sou de esconder porrete não, compadre. Se precisar de bater, que eu já ponho todo dia. Então acho que a gente tem que construir essa relação. A população de Uberlândia, ela tem de certa forma estado conosco, porque essas 50 mil pessoas, quando os grupos de congado, que não foi só o Belém que trabalhou durante a pandemia, Estrela Guia, Azul de Maio e Marinheiro, vários grupos, eles abriram mão do seu conforto para poder alimentar bocas. E com isso, a história do congado, ele passou para o terceiro setor e não está só como puramente cultural, está social e educacional também. Eu só queria aplaudir aqui o Ramon, né? Então a gente aplaude assim com a mãozinha. Mas sobre essa questão, né, de ser um espaço de resistência, Marco, fica claro, né, que eu penso que grande parte aí das pessoas que estão nos ouvindo ouviram o Capitão Ramon e pensaram, nossa, mas os congadeiros fazem tudo isso? Tem todas essas atividades, estão em todos esses espaços? Então, é um espaço de resistência, não só da nossa história, desde o período colonial, né, e dessa cultura que chega aqui com essas pessoas escravizadas e que são, sim, devotas do cristianismo e que a gente não sabe,
Mas tem muita coisa que a gente não sabe. E não só dessa vida passada do Congado, dessa vida presente do Congado. O Congado está agindo em vários campos da nossa vida social e nós não sabemos. E o Ramon disse, a culpa é minha, a culpa é nossa, né, Ramon? A culpa é da universidade, a culpa é dos meios de comunicação, a culpa é de quem poderia dar visibilidade para essa presença atual do Congado e dos congadeiros na cidade e não dar essa visibilidade. Então, parabéns, né, aqui para o Ciência ao Pé do Ouvido, que está fazendo seu trabalho de dar visibilidade, não só para essa expressão cultural, mas para essas pessoas que são o que nós chamamos de guardiões da memória. Eles são os guardiões dessa memória, não só dessa memória de um passado, né, de 500 anos, mas guardiões dessa memória, dessa história presente, história do tempo presente da cidade de Uberlândia. É uma parte da história da cidade que nós não conhecemos, que nós não vemos. Na minha área, né, na história se fala assim, invisibilidade de alguns sujeitos históricos. É isso. Então, essas pessoas estão agindo, estão trabalhando, estão indo para a periferia, estão fazendo trabalho social. E nós não vemos. Por quê? Porque os meios, os suportes que deveriam dar visibilidade a isso, não dão. E eu deixo para você que está ouvindo a pergunta, né? Por que será? Por que será que não dá visibilidade? Por que será que a escola, a imprensa, a internet, os blogs, enfim, por que será que não falam das ações dos congadeiros e congadeiras? Por que não dão visibilidade para a presença dessas pessoas na cidade? Por que será? Na opinião de vocês, por que será? Né? Então, se eles fazem tanto, se eles estão nessa cidade até antes da cidade nascer, se eles são tão importantes para a organização da economia da cidade, né, durante esses meses aí que antecedem a festa e durante a festa. E eu conheço realmente muita gente que vem de outras cidades para cá. Então, como o capitão Ramon falou, é hotel, é restaurante. Então, se eles são tão importantes, por que estão invisíveis? Qual a opinião de vocês? Vocês acham que é por quê, gente? Com essa pergunta aí, para essa reflexão importante, eu gostaria de agradecer muito a participação da Ivete Almeida aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, né? Essa parceria aí que foi ótima. Obrigada. E o Ramon Rodrigues também com informações aí preciosas para a gente sobre o Congado. Muito obrigado a vocês. Obrigada, gente. Então, para a gente encerrar, eu queria complementar essa questão social nossa. Nos 2 anos de pandemia, todos os grupos que trabalharam socialmente foram mais de 20 mil cestas empenhadas e encaminhadas não só para congadeiros. Eu acho que aí fica essa questão, não só para congadeiros. Então, eu queria agradecer também nesse podcast, assim, que é muito legal, e eu aproveitei para fazer um ao vivão aqui para dar o recado para a galera, convidar as pessoas para a novena, convidar as pessoas para mais essa festa e dizer da importância que é da gente tentar, em algum momento, intelectualizar esse processo. Nós vamos precisar. Isso tem que estar escrito. A Ivete, ela deu a letra. Tem que estar escrito, porque qual é a importância dessa coisa escrita? E vou citar o nome de um cara que é fera, Jeremias Brasileiro, meu irmão. Um ícone para que esses livros possam ir para as escolas. Eu acho que é isso. Esse é o momento em que você, ao pé do ouvido, segue e deixa o seu comentário sobre o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breakers, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, como Ao Pé do Ouvido Pod. E, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação para a gente? É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Nosso número é o 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui.
O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro e inserções são por conta das jornalistas Gielen Borges, editora do podcast. Apresentação, produção e entrevista foram feitas por Marco Cavalcante, jornalista da Divisão de Divulgação Científica, com participação da docente Ivete Almeida, da DIEPAFRO. A divulgação nas mídias sociais também foram feitas pelo Marco Cavalcante e pela Maria Eduarda Morim, estudante de jornalismo na UFO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio é do Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é a Alessandra da Silva. Captação e edição de vídeo são do Euler Reis. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.